E aí, beleza? Esse vídeo que eu estou gravando aqui agora é para falar sobre classes em Java. Tá? Java é uma linguagem orientada a objeto, isso todo mundo sabe. A ideia principal dessa questão é de que ela possibilita que você pegue problemas maiores e divida em pequenas soluções, né? Assim você consegue trabalhar mais facilmente com problemas complexos. Então, eu vou abrir aqui agora o Android Studio mais uma vez, carregar ele aqui. Vamos aqui assim. Vou colocar aqui no canto. E vou então, nesse exato momento, eu vou apagar essa parte aqui do código, porque eu não vou mais utilizar. Aqui também, isso aqui eu não vou mais usar. Tem isso aqui. Aí, pronto. Então vamos lá. Nós temos então, referente a estudo de classes, temos duas coisas que nós temos que ver. Primeira questão que são os objetos. O que são os objetos? Os objetos eles são instâncias de uma classe, tá? E nós temos também objetos. E nós temos também as classes em si. As classes elas são um esquema, uma planta, um protótipo. Seriam isso. Então você tem geralmente uma classe, né? E essa classe ela vai ter então seus objetos. Tá? A classe ela cria muitos objetos. No momento que eu tenho essa planta, por exemplo, tem a planta de uma casa, através dessa planta eu consigo criar então várias outras casas utilizando a mesma planta. Tá? E como é que funciona então? Como é que nós criamos uma classe em Java? Bom, inicialmente eu já tinha aqui uma classe pública, como vocês estão observando, né? Duas classes. Tá? Essa aqui que é a classe principal, por isso que é chamada de main, como já vimos anteriormente em outros vídeos. E eu vou colocar aqui agora uma outra classe embaixo e eu vou chamar essa classe, vou criar a classe. Deixa eu criar a classe. Classe, e aqui nós determinamos então classe nome. Abro parênteses, fecho parênteses, e desta forma que eu crio a minha classe. Tá? Dentro dessa classe, então nós vamos ter dois campos. O primeiro campo dele vai ser o campo de fields, statements, attributes. Em português seria comandos em geral, atributos, tudo que é referente a armazenamento de dados. E logo depois nós teríamos também a área de métodos, que são funcionalidades da minha classe, do meu comportamento. E geralmente tudo isso aqui é ligado a operações, ações da minha classe. Beleza? Vamos fazer um exemplo aqui então. Vou criar uma classe aqui. Deixa eu criar uma classe do zero. Vou apagar isso aqui. Vou criar uma classe do zero aqui agora. E vou chamar essa classe, por exemplo, a classe que é um exemplo literário, na verdade, classe K. Então, classe K. Tá aí. Cria a minha classe. Dentro dessa minha classe, então, eu vou ter primeiramente a parte dos meus parâmetros e depois a parte dos meus métodos. Estou separando aqui para poder parâmetros, métodos. Aí. Então aqui inicialmente eu vou dizer o seguinte, que este meu carro ele possui um determinado ano que caracteriza ele e ele possui também uma determinada velocidade máxima que também caracteriza ele. Velocidade year marginal.
Meus métodos, então, vamos para o método desse carro. Quais são as ações, então, que esse meu carro consegue fazer? Bom, ele consegue ligar, né? Frear, andar, caminhar não, carrear, né? Enfim, ele consegue... Eu vou mexer aqui com a velocidade dele, então aqui eu vou criar então um void, acelerar, e vou criar um void frear, que são então meus dois métodos para essa minha classe carro, tá? Então a velocidade dele vai ser mais ou igual a 100 toda vez que ele acelerar, a 10. E toda vez que ele frear, a velocidade dele vai reduzir em 5. Tá aí, pronto. Então desta forma eu tenho aqui então a minha classe carro, dividida aqui então parâmetros, que são na verdade variáveis da minha classe, do meu projeto, né? E aqui eu tenho os métodos do meu projeto carro. Vou fazer então a chamada dele aqui. Ou melhor, eu vou encerrar por aqui esse vídeo, porque nesse vídeo aqui eu só estou explicando como é que eu faço uma classe, como montar a classe. No próximo vídeo que eu vou gravar, já na sequência, eu vou mostrar como você cria os objetos, né? Porque você faz a classe e a partir da classe você cria novos objetos daquele carro, né? Você vai alterando ou não esses parâmetros dentro desse teu programa, beleza? Então, fico por aqui.